Hoje eu estou no aeroporto, eu não sei como é que vai ficar essa gravação, se vocês vão conseguir ouvir direito, né? Ai, Deus, eu só quero ir pra Desde casa. criança, eu sempre gostei de viagens. Eu acho que eu nunca tinha viajado, mas eu sabia que a gente ia para outros lugares. Eu sempre gostei disso. E quando eu fiquei um pouco mais consciente, né, dessa situação, minha primeira grande viagem foi aos 15 anos de idade, que eu fui para São Paulo. Olha só, né? Então, então, ficar na casa de uma tia, de uma prima, foi muito bacana, né? Foi uma grande festa. Antes disso, as viagens eram dentro do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, feiras, etc. e tal. Mas eu sempre tive muita vontade e sempre fiz viagens de ônibus. O avião sempre me chamou a atenção. E eu sempre dizia assim que eu queria viajar muito, que eu queria num trabalho que eu viajasse muito. E de fato, assim que eu comecei a trabalhar na parte do direito, eu viajei muito para todo o Brasil. Então, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso, Brasília, fui para todos os lugares assim que eu lembro. E sempre gostei muito, muito, muito. Eu costumo brincar que eu gosto muito de ouvir a seguinte frase: portas em automático. Isso quer dizer que eu estou dentro do avião e ele está decolando. Então isso me acompanha desde criança. Ah, mas de onde você tirou isso? Não sei, gente. Não sei. Isso sempre veio comigo. Nunca tinha viajado de avião, sempre gostei. Achava que, inclusive, invariavelmente, vira e mexe, sentam pessoas do meu lado que têm medo de avião. E eu acabo conversando, aconselhando, acalmando aquela pessoa. Voltando lá na infância, aos 6 anos de idade, 5 para 6, estava fazendo a virada, 6 anos. Eu entrei na primeira série, na primeira série do fundamental. E eu lembro de estar na escola e as crianças estarem chorando, desesperadas, não queriam ficar. E eu dizia para as crianças assim: não, fica tranquilo, é muito bom, é muito gostoso, a escola é muito boa. De onde eu sabia isso? Não sabia. Como é que eu estou sabendo uma história dessa? Então, esse tipo de coisa me faz, ou reforça, me faz acreditar e reforça a tese de que a gente traz bagagens. Nós temos uma coisa chamada epigenética que vem com a gente. Eu acredito sim, vidas passadas. Provavelmente eu tive outras vidas, outras situações em que aquilo tudo era uma maravilha e eu trouxe isso comigo. O que me deu tranquilidade, apaziguamento, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu sei que muitas pessoas não veem assim e as respeito, porque eu só não... Muitas coisas na minha vida eu gosto desde criança, e quando criança eu nunca tinha experimentado, então eu não tinha razão para gostar ou não. E essas coisas demonstram que eu tive um conhecimento anterior. Eu tive uma coisa antes. E nós temos vários estudos hoje demonstrando, a própria epigenética mostra isso, né? Marcas muito profundas podem estar ali, né? Então, eu vou dessa forma. Também nunca fiquei fazendo pesquisa, qual era a minha vida, não é isso. Eu penso da seguinte forma: se a gente tem uma bagagem genética, emocional, mental, nada mais é para trabalhar isso e seguir em frente. Então, o que eu tenho que trabalhar agora? Sem dúvida, eu vim para trabalhar emoções. Uma das coisas que eu vim foi para trabalhar emoções. Desde criança eu sempre fui a menina bem educada, que agradava a todos. Afinal, né, eu sempre digo o seguinte: moça de fino trato, esmerada em educação. Não, era eu. Só que a rebeldia veio na adolescência. A rebeldia sempre esteve internamente, mas nunca foi pronunciada. E isso me custou. Me custou pelo seguinte: quando você tem emoções fortes e não consegue extravasar, porque de alguma forma são julgadas incoerentes, por exemplo, raiva, né? São julgadas incoerentes, você vai cobrindo isso. Você vai tamponando. E cada vez fica pior. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a consciência, sim, de uma menina que sempre gostou de viajar, mas nunca tinha viajado. Tá? Mas depois ela
começou. Ah, eu esqueci de uma viagem, ainda antes dos 15 anos, nós fomos ao Paraná. Sim, eu conheci as 7 quedas do Iguaçu. Antes de Itaipu. Exatamente. Eu tenho essas fotos, uma hora eu vou postar aqui para vocês, as 7 quedas. Quando nós chegamos lá, nós fomos recebidos por um índio. E esse índio, ele falava, sei lá quantas línguas, né? 7, 8 línguas. Mas nos mostrou, nos contou. Gente, as 7 quedas tinham pontes, tá? Pontes de metal, mas elas balançavam. Então, para atravessar aquilo, nossa, era um negócio. Criança, eu devia ter o quê? 9 anos, por aí. Eu e meu irmão, a gente saía correndo. Tá? Era um seguro assim. A altura era um negócio assim, espetacular. Eu tive essa oportunidade de conhecer 7 quedas antes de Itaipu. E eu acho que essa realmente foi a viagem mais longa que fizemos, porque meu pai pegou um carro, era uma Brasília, gente, uma Brasília laranja, e decidiu que nós íamos por aí. Aí se perdeu umas 20 vezes, ele não quis dizer isso, coitado, mas se perdeu muito. E nós passávamos por um lugar, por outro, né? Mas nós fomos então, passamos no Paraná para visitar minha avó, né? Que é mãe do meu pai, né? A avó paterna. E nós fomos lá então, assim. E ali eu conheci a cidade de Cascavel, lá no início da cidade. Hoje é uma cidade enorme, né? Eu tive a oportunidade de ver como é a vida. Eu conheci Cascavel aos 9 anos de idade. E aí, há uns 5 anos atrás, eu fui docente de curso em Cascavel, né? Ministrei 2 cursos em Cascavel. Então, alguma razão tem, né? Eu não sei se alguma vez você parou para pensar, mas no que você é extremamente boa. Já parou para pensar nisso? Aquilo que você nem sabe como aprendeu direito, mas você é excelente. Pois é. Tem coisas que a gente nem aprendeu e faz sozinha, não? E tem coisas que as pessoas nos mostraram 1 ou 2 vezes e você já saiu fazendo melhor que elas. De onde veio esse aprendizado? Eu sempre questiono isso. Desde criança eu sempre tive um talento. E o talento era de dar compreensão aos outros. Então, ajudar as crianças a entenderem determinadas situações, a entenderem as suas emoções, em que pese eu não poder entender as minhas, eu conseguia fazer com que elas entendessem, conseguia fazer com que elas pensassem diferente. Isso sempre foi nato. E sempre tive comigo, desde criança também, uma coisa que é uma certeza íntima. Inclusive, eu fiz um artigo chamado Certeza Íntima Propulsora, que eu defendi. E sabe aquela certeza de que você não é só você? Sabe aquela certeza de que você é muito mais do que isso? Nós estamos falando de uma criança. E uma certeza de que tudo ia dar certo. Tudo. Onde vem isso? Essa e outras situações começaram a colaborar para a construção de uma ideia, de uma inteligência, de que provavelmente eu tive uma outra série aí de existências, experiências, e que aquilo que eu preciso veio comigo. Aquelas coisas que ficaram marcadas nos meus avós, na minha mãe, meus avós, etc., como guerras e outros, também ficaram marcados. Eu não vivi a guerra, mas eles viveram. E isso a epigenética mostra. Que ali tem um traço, uma situação que pode vir a qualquer momento. Eu posso não ter vivido a guerra, mas eu tenho no meu DNA epigenético, a minha epigenética, eu tenho essa marca. E isso é bem interessante a gente saber, para que a gente possa ter essa noção. Também sempre fui uma criança meio estranha, vamos dizer assim. Eu sempre quis saber os segredos do mundo. Por que as pirâmides existem? Por que existe um lugar chamado Triângulo das Bermudas? O que acontece lá? Nós estamos sozinhos no universo? Essa era a Mara, que aos 6, 7 anos de idade, vamos colocar assim, 8 anos de idade, se debatia com esse tipo de coisa. E eu fui assim até a adolescência.
lendo livros do tipo Não Estamos Só, Triângulo das Bermudas, Segredos do Universo, né? Coisas que a ciência física não explica, coisas assim. Sempre quis saber. Afinal, eu sempre achei que eu não estava sozinha nesse universo. E parece que agora está se comprovando isso, né? Não estamos sós. Né? E seria um desperdício, né? Assim, esse universo inteiro, a gente, se as bolachinhas mais recheadas do pacote? Com certeza, tem mais gente por aí.